Muitíssimo boa tarde, o nosso Band Mulher está começando. A vida reprodutiva da mulher está chegando ao fim e ela parece estar numa verdadeira montanha-russa hormonal. Ondas de calor, queda da libido, ressecamento da vagina, insônia, depressão. Esses são alguns dos sintomas que nós mulheres podemos experimentar no processo como menopausa. Socorro, pelo amor de Deus, a menopausa está à vista e esse é o assunto do programa de hoje. E eu vou conversar com a psicóloga Elisa Rodrigues e com o endocrinologista, o Dr. Bruno Menezes. Sejam bem-vindos, boa tarde. A gente tem que pedir socorro, Dr. Bruno? Como que faz? Por que tantos sintomas com a chegada da menopausa? O ideal sim é pedir ajuda, uma vez mediante esses sintomas todos. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a expectativa média da mulher hoje é 81 anos. Então, significa que ela vai passar 1/3 da vida dela nesse período pós-menopausa. Então, é a grande parte da vida. Então, é importante que ela conte com ajuda médica especializada, um suporte emocional e poder passar por essa fase da vida sem maiores problemas, porque a gente sabe que esses sintomas são muito complicados e prejudicam muito a vida social das pessoas. Elisa, ainda não está comprovado, por exemplo, que a menopausa traz depressão para a mulher, aquela sensação de tristeza profunda, enfim. Mas algumas mulheres se queixam, principalmente desse sintoma. Tem algo a ver? Tem, mas nós temos que entender o seguinte: a menopausa ela não vai trazer a depressão necessariamente. Para a gente falar que a pessoa está com transtorno de humor, e o humor não necessariamente ele vai aparecer como deprimido, que é a tristeza, a falta de vontade de fazer tudo, a falta de interesse pelo que costumeiramente a pessoa tinha como interesse na vida. Existe também o humor irritado. Muita gente conhece isso, né? Muito. O humor irritado. É o mesmo da nós estamos falando esse humor, da nós TPM, estamos falando por exemplo? Desse espectro do transtorno de humor. O humor ele vai ter um polo que é o do abatimento da tristeza e vai ter o polo que é o da irritabilidade e o da falta de paciência, e nós sabemos muito bem como é isso, né? Aquela pessoa que perde a paciência por qualquer coisa, que não aguenta passar por aquilo. Isso também é transtorno de humor, né? O humor alterado não é só a depressão, mas veja bem, para a gente falar da menopausa trazendo essas alterações do humor, a gente tem que ter um histórico. E existem 3 momentos da vida da mulher que ela vai passar por essa prova, vamos dizer assim, que é uma transformação corporal e transformação social. Primeira menstruação, início da vida adulta, né, com as responsabilidades e com a mudança do papel social, de certa maneira, e a gente tem a menopausa, porque olha só, o que a nossa sociedade valoriza? Fertilidade, produtividade, juventude, beleza. Então isso é uma prova pela qual a mulher vai passar. A gente fala mais. Pois é, agora a gente vai entender, né, o que as pessoas têm dúvidas, por exemplo, a minha equipe esteve nas ruas e trouxe algumas perguntas para a gente. Vamos lá? Se a primeira menstruação foi cedo, eu posso ter a menopausa mais cedo também? E aí, doutor Bruno? Pode sim. O feto feminino, aproximadamente com 20 semanas, ele já tem um número certo de ócitos, que vão formar os óvulos, que ele já vai ter durante a vida toda. O que pode interferir nisso, né? Porque ele já tem um número certo de óvulos que vão sendo liberados a cada menstruação. Eles podem serem eclodidos naturalmente ou eliminados através do processo da menstruação. Mas a nossa sintonia hormonal vai definir isso também, como, por exemplo, a idade da primeira menstruação, quando nós vamos ter a liberação de hormônios como hormônios folículo estimulante, hormônios luteilizantes, que vão fazer com que os folículos sejam liberados. Mas, por exemplo, se uma menina menstrua pela primeira vez aos 12 anos, ela vai menopausar mais cedo ou não tem nada a ver? Não necessariamente, porque ela já nasce com esse número de ócitos. Na barriga da mãe, com 20 semanas, ela já tem esse número definido. Então, a gente não tem um exame para diagnosticar isso. Normalmente é um histórico genético, um histórico familiar de menstruação, menopausa mais precoce, né? A menopausa ocorre normalmente entre 45 a 55 anos de idade. Antes disso, a gente chama de menopausa precoce. Após isso, a gente chama de menopausa tardia. Mas o que vai definir isso também é o estilo de vida, de como esses hormônios vão sendo liberados, o uso ou não de contraceptivos, a pílula anticoncepcional, se ela faz uso contínuo ou não. Aí isso retarda a menopausa? Isso pode retardar um pouco o processo de menopausa. Nós temos mais uma pergunta, vamos ver.
Na menopausa, a mulher pode engravidar? Pode engravidar? Não, quem não ovula, não menstrua, quem não menstrua, não engravida. Ou seja, então, por exemplo, a atriz Solange Couto, ela engravidou aos 54 anos, né? Por aí. Ela já estava... Ela não estava na menopausa. Ela poderia estar nesse sintomas. período que antigamente a gente chamava hoje a gente chama de perimenopausa, né? Antigamente a gente chamava de climatério. Tem aquelas falhas da menstruação, isso. Mas não é menopausa ainda. Não é menopausa ainda. Menopausa é definido como 1 ano sem menstruar. A perimenopausa é nesse intervalo que ela vai ter ciclos menstruais irregulares. É importante frisar que no começo da vida reprodutiva da mulher e no fim, os ciclos costumam ser irregulares. Porque eu recebo muitas meninas no consultório que não têm vida sexual ativa, mas estão há menos de 1 ano que começaram a menstruar e já fazem uso de contraceptivo. Isso não é necessário. Para regular o ciclo menstrual não é necessário. Usar contraceptivo, doutor Bruno, é benéfico ou não ao organismo feminino? Vai depender de cada caso. Vai ter pessoas que vão ter indicação e é um medicamento positivo e outras que não. Porque ele pode aumentar o risco de trombose, pode aumentar o estresse oxidativo, causando envelhecimento precoce, mas para algumas mulheres vai ser fundamental. Por exemplo, mulheres com endometriose é um remédio fundamental. Hoje está muito na moda falar mal dos contraceptivos orais. Eu sou contra isso. Porque desde que seja bem indicado, ele pode ser muito benéfico. Quando mal indicado, ele vai ser maléfico. Como tudo na vida, ele não pode ser prescrito genericamente. Como eu falo, é um medicamento que a princípio é usado como método contraceptivo, para quem não deseja engravidar. Mas pode ser usado para diversas patologias, como por exemplo a endometriose. A gente tem mais uma pergunta, vamos ver. Como eu posso me preparar para a menopausa? Essa é uma boa pergunta. Olha, difícil, né? Difícil, não é, doutor Bruno? É um período difícil, ocorrem essas variações hormonais, vai chegar para todas as mulheres. Normalmente, nesse período de começo da menopausa, a gente vai ter uma elevação de estrogênio e uma queda de progesterona. E, seguidamente, a gente vai ter uma queda desse estrogênio. Então, vai ter esses sintomas chamados de vasomotores, desses calorões. E quando ocorrem à noite, interfere muito no sono da mulher, faz com que ela durma mal e isso pode ocasionar processo depressivo, que nada mais é do que um processo químico. Tanto é que um dos tratamentos para esse processo da menopausa, esses fogachos, é o uso de uma classe de medicação chamados inibidores da recaptação seletiva da serotonina. É um medicamento complicado, mas é só para aumentar os níveis de serotonina e aumentando o prazer. E também quando a gente tem a queda de um hormônio chamado progesterona, a gente tem a queda do sono. O sono perde a qualidade, a mulher passa a ter insônia, porque a progesterona ela pode ter uma ação sedativa. Então, quando a mulher faz a reposição desse hormônio, ele deve ser feito no período da noite. Tá? Quando que a mulher sabe que está entrando na menopausa? Quando os ciclos menstruais eles começam a se tornar mais espaçados e irregulares. Se vier certinho, como sempre, tá tranquilo. Regularzinho, tá tudo tranquilo. À medida que o tempo passa, eles vão ficando mais espaçados por culpa da variação hormonal. Até que vai chegar um período que vai cessar as menstruações. Elas começam a vir assim, 1 mês sim, 3 meses não. Daqui a pouco 1 mês sim, 6 meses não. Até quando fica 12 meses sem menstruar, que aí é classificado o período de menopausa. A menopausa é o período que você para de menstruar. A vida que segue é chamado período pós-menopausa. É importante saber diagnosticar e tratar bem, porque isso pode englobar 1/3 da vida da mulher. Né? Olha, nós vamos para um rápido intervalo no próximo bloco. A gente vai continuar falando em menopausa. Ainda hoje nós vamos ter dicas de alimentação no combate aos sintomas da menopausa e nós vamos ensinar 2 receitas incríveis aqui para você. Também nós vamos entender os efeitos da menopausa na saúde dos nossos cabelos. Quais são os melhores tratamentos? O programa está só começando, não sai daí que a gente volta já. Olá, Gardênia, boa tarde, tudo bem? Eu sou Pilar Costa e eu vim aqui hoje apresentar uma dica para você que quer reformar a sua casa. Reformar um ambiente é uma tarefa muito difícil. A gente sabe que vai ter quebra-quebra, sujeira e às vezes você precisa de muito tempo só para trocar o piso, sem contar o transtorno que traz para sua rotina. E ainda temos que levar em conta que queremos sempre um ambiente mais bonito, aconchegante e seguro. Então nossa dica de hoje são para os pisos laminados, que são de fácil instalação e manutenção, que o seu ambiente fica pronto no mesmo dia, que não tem quebra-quebra e nem aquela sujeirada. E ainda possuem linhas de resistência à água e é fácil de limpar. O piso laminado é uma opção para qualquer pessoa, porque é um piso que não risca fácil, ou seja, pode deixar a criança brincando no chão. Ele também é um piso antiderrapante.
e tem até 25 anos de garantia. Um aspecto muito interessante do piso laminado é que ele retrata a madeira natural, unindo assim a beleza e a segurança. E aí, gostaram? Uma boa opção para quem quer reformar a sua casa ou o seu escritório são os pisos da Quick Step. E a Lamy Art é especialista nessa troca de piso, porque tem que ser feito com todo carinho, né? Então é isso. A gente se vê na próxima dica, hein? Um beijo para vocês e até a próxima. Estamos de volta e eu continuo conversando com o endocrinologista, o Dr. Bruno Menezes, e a psicóloga Elisa Rodrigues. A gente está falando sobre a menopausa, sintomas, como que a gente vai... Muitas mulheres, né, a gente observa e a gente vai conversando, né, doutor Bruno? Mulher conversa muito, né, Elisa? Então a gente vai discutindo os sintomas, as irritabilidades que a gente sente, né, aquele calorzão que é chamado de... Fogacho. Fogacho. O termo médico é fogacho. E olha, gente, vamos falar, que tem que falar, falta de compreensão dos homens. Vocês, homens que estão nos assistindo agora, vocês devem ser mais compreensivos com a gente. Porque ninguém tem culpa nem da TPM, nem da menopausa. Isso é hormonal, não é, Elisa, assim mesmo? Também. Eles não compreendem, alguns até sim, outros não. Reclamam, falam que a mulher tá chata, que a mulher tá irritada, mas olha, não é nossa culpa, a culpa é dos hormônios. Perfeito. Não é isso, Exatamente doutor Bruno? isso. A gente tem culpa disso? O nosso comportamento é moldado através de liberação hormonal e neurotransmissores. Com a alteração dos dois, nosso comportamento muda totalmente. E tem que haver esse tipo de compreensão, sim. A sociedade não tem esse tipo de compreensão. Não tem. E a gente estava conversando antes, né? Que muita mulher se sente ofendida quando no consultório você pergunta, mas você ainda menstrua? A mulher fica altamente ofendida, como se estivesse chamando ela de velha. E ainda a menopausa não é coisa de velha, que antigamente a gente tinha isso, né? Hoje não, hoje em dia, com o aumento da expectativa, está aumentando o número de mulheres nesse período pós-menopausa. Elas estão ativamente no mercado de trabalho, ativamente na sociedade. Ainda bem que está mudando, não é, doutor Bruno? Mas antigamente tinha essa história, né? Se você pensar na mulher de 40 anos de antigamente, era uma senhorinha, não era? Era uma senhorinha. Hoje, graças a Deus que está mudando, porque estamos maduras, com a cabeça muito boa e ainda muito gatas, maravilhosas, não é? Eu sei paciente Claro. com 50 anos, às vezes mais bonita do que meninas de 20. Ai, doutor Bruno, gostei, hein? Muito bom. Olha, a gente tem uma tabela aqui, eu gostaria que vocês comentassem pra gente sobre a menopausa, por favor. O fato de nós termos essas transformações no mundo, né? Você falou, antigamente era uma senhorinha com 40 anos, hoje em dia com 50 anos tá muito gata. Tá, muito mesmo, exatamente. E em tudo, não é? A cabeça. Isso também tem a ver tudo. com uma transformação que eu acho que é importante a gente frisar, que é o ponto de vista social a respeito do próprio envelhecimento da mulher e da sexualidade feminina. Vejam bem, a mulher, ela faz sexo para reproduzir apenas ou para ter prazer e para isso fazer parte da vida dela. Então a gente não pode esquecer desse fator, né? Quando a gente fala de menopausa, a gente está falando da sexualidade nesse contexto mais amplo. Então a mulher pode ter prazer? Os sintomas físicos, eles vão afetar nesse funcionamento dela? Gente, o mais importante é o autoconhecimento nessa hora para você dizer que você se transformou negativamente ou não. As transformações corporais vão acontecer? Sim. Vão. Elas vão ser determinantes de modificações que vão aparecer socialmente? Sim. Mas o comportamento, o ambiente, como você falou, coitados dos maridos, os maridos têm que entender. Exatamente. As pessoas têm que entender e o comportamento da gente... Porque há uma cobrança muito grande da sociedade, Isso. Lógico que psicologicamente afeta a mulher, É concorda? claro, é Com claro. relação à libido, à forma que ela se sente. Se vai, eu escuto falar muito assim, depois da menopausa acaba. Você vai envelhecer muito rápido, o seu cabelo vai mudar, a sua pele vai mudar. Isso procede, doutor Bruno? Pode ocorrer, com essas alterações hormonais, pode ocorrer ressecamento da pele, aumento das rugas. Na parte sexual é uma queixa muito importante, porque você pode ter uma atrofia da região genital, uma atrofia da região vulvar, um ressecamento vaginal. Isso tudo vai resultar numa dor para ter relação sexual. E quem tem relação sexual com dor? Verdade. Aí perde o interesse sexual mesmo. Por isso, mais uma vez, precisamos da compreensão masculina, porque é diferente. E o tratamento pode ser muito simples.
pessoa tem que ser questionado algumas questões, como você A levantou. reposição hormonal é benéfica? Sim, para a maioria dos casos sim, mas tem que ser avaliado individualmente. Porque mulheres que, por exemplo, tiveram câncer de mama, a gente tem que contrapor esses pontos. A maneira que você pode fazer essa reposição também é muito variada. Então o importante é a individualização. Ter um médico bom acompanhando, uma nutricionista boa acompanhando, ter um suporte psicológico também bom, ter um aporte emocional bom. A gente sabe que mulheres obesas, mulheres diabéticas, mulheres sedentárias, elas sofrem mais nesse período. Então, se ela for ativa fisicamente, se ela estiver no mercado de trabalho, se ela se alimentar bem, se ela estiver dentro do peso, esse processo todo vai ser de forma mais natural para ela. Reposição hormonal natural existe? Existe. A gente pode utilizar hormônios sintéticos ou hormônios chamados naturais. E nesses hormônios naturais entra uma categoria de hormônios chamados bioidênticos, que não é um termo médico, é um termo que muitos médicos não gostam, porque é um termo de mais marketing do que é um termo médico, mas é uma facilidade que você tem hoje através da manipulação desses hormônios, porque você consegue prescrever de forma individual a dose. Qual a dose que você vai utilizar para cada pessoa? A menor dose possível, se seja efetiva, ou seja, que trate o sintoma pelo menor tempo possível. E isso, o medicamento de grandes estoques, de grandes farmácias, não vai conseguir fazer isso. Eu tenho que individualizar isso para cada paciente, colocando sempre em ponto os fatores de riscos e os benefícios. A partir do momento que os benefícios são maiores que os riscos, você deve indicar sim. Mulheres que já estão há mais de 10 anos na pós-menopausa não devem iniciar esse tipo de terapia. Mulheres com histórico forte de câncer de mama não devem iniciar esse tipo de terapia. Mas existem alternativas. Existem fitoterápicos que podem auxiliar. Existem alimentos que podem auxiliar nesse Com processo. relação a essa reposição hormonal que a gente está falando da parte física, Elisa, com relação à parte psicológica, esses hormônios ajudam com relação à percepção da mulher para essa nova fase? Aí é que tá. Como bem falou o Dr. Bruno, depende. Gente, em medicina, em psicologia, na área da saúde, a gente não está falando de ciência exata. A gente está falando principalmente de uma boa avaliação clínica. A reposição hormonal não é uma panaceia. Nós temos que entender que a reposição hormonal ela pode ser boa para alguns casos, mas se você tem um histórico de câncer na família, isso não vai ser legal para você. Então, o que é avaliação clínica? O que eu estou chamando de avaliação clínica? É uma boa anamnese. O que é anamnese? É você conversar com o seu médico e contar da sua vida, das suas expectativas. Vejam bem, quando você chega hoje, você tem uma história que te acompanha e você tem uma perspectiva de futuro. Você tem um ideal do que você quer atingir. Muitas vezes, nós estamos falando de um processo que ele não vai ter freio, mas os sintomas que são muito ruins, muito disfuncionais, eles vão ser amenizados. Então, o mais importante, como eu estava dizendo, autoconhecimento e uma boa análise clínica. Um médico responsável faz como o Dr. Bruno falou. Eu não posso indicar isso para todo mundo. Eu tenho que ver o que vai ser bom para aquele paciente. Talvez a reposição hormonal seja contraindicada nesse ou naquele caso. É individual, não fazer automedicação, porque a gente sabe, para algumas mulheres, os sintomas são extremos. Já outras mulheres falam que passaram pela menopausa sem sentir absolutamente nada. Agora a gente sabe que nessa fase os níveis hormonais, eles caem um pouquinho, como o Dr. Bruno já falou aqui. E também afeta na quantidade dos fios, né, capilares. Todo mundo fala assim, depois que eu menopausei, eu perdi a unha também, cabelo diminui, enfim. Nós temos um vídeo do Dr. Léo Sauer que pode explicar melhor o que acontece com os cabelos, quais são os tratamentos que a gente tem ao nosso favor. Vamos ver. Olá, eu sou o Dr. Leonardo Sauer, eu sou cirurgião plástico, especialista em cirurgia capilar. Hoje vamos falar sobre alopecia androgenética e menopausa. O que é isso? A alopecia androgenética é um tipo de calvície que também acometem as mulheres. Ela é caracterizada por um afinamento progressivo dos fios de cabelos que ocorrem por causa da atrofia do folículo capilar. O que é o folículo capilar? É o micro-órgão que produz o fio de cabelo. E o que acontece na alopecia androgenética? O hormônio testosterona e dihidrotestosterona, ele induz esse processo de atrofia. E com isso, os fios vão diminuindo a espessura e o comprimento, e diminuindo o tempo também do ciclo de fase de crescimento, que é a fase anágena. Nas mulheres, isso daí ocorre
aparece mais após a menopausa. Por quê? Antes da menopausa, os hormônios femininos, o estrogênio principalmente, ele protege, digamos assim, da ação dos efeitos da testosterona e de hidrotestosterona. Quando ocorre a menopausa, a diminuição desses hormônios diminui, do estrogênio e progesterona. E com isso, há uma ação maior do hormônio testosterona e da dihidrotestosterona. E o que precisa ser feito? O ideal é que seja feita avaliações antes da menopausa, a partir dos 30, 35 anos de idade, com um médico especialista para avaliar no microscópio se já existe algum sinal de alopecia androgenética. Uma vez que tenha sido detectado, o tratamento clínico serve para frear esse processo e postergar o processo de atrofia dos folículos capilares. Em alguns casos, pode ser indicada a cirurgia onde já houve uma atrofia muito grande e não é mais possível ter resultado com o tratamento clínico. Muito obrigada, doutor Leonardo Sauer. É isso. Doutor Bruno, realmente nessa fase os fios vão enfraquecendo, vão diminuindo, né? Ficando fininhos. Vão, e os fios vão ficando brancos também, né? Tudo que incomoda muito a mulher, né? Então é bom as mulheres saberem que tem como melhorar isso, tem ajuda, tem tratamento, então procure ajuda. As unhas, a Elisa citou nas unhas. Eu comentei que a respeito disso, as unhas, os cabelos, mas vejam bem, gente, a respeito, por exemplo, dos fios brancos, né? Durante muito tempo, a gente soube que fio branco é sinal de que a mulher está mais velha, assim. Tudo vai depender de como a percepção social vai estar voltada para aquela mulher. Aquelas transformações, elas vão ser mais sentidas ou menos sentidas, dependendo de como ela se percebe, como a sociedade percebe ela. Tem uma coisa que vocês não falaram a respeito do orgasmo feminino, por exemplo. As pesquisas falam que depois da menopausa, algumas pesquisas, né, em grupos com mulheres que já chegaram na menopausa, ela vai saber melhor como funciona o corpo dela e vai chegar ao orgasmo de maneira mais rápida. Olha, nem tudo é tão ruim assim, positivo, não é? Bruno? Exatamente. Então, conhecer o seu corpo, não ter mais a preocupação com a gravidez, você vai estar num outro estágio de vida. Então, a sexualidade, ela continua acontecendo sim, e ela pode ser melhor. É verdade que pode curtir, os filhos já saíram de casa, então a esposa e o marido podem usar todos os cômodos da casa para namorar. Voltar a namorar como antes, né? Então é importante tratar esses sintomas, né? Porque melhorando isso, melhora a vida sexual absurdamente da mulher. É possível ter uma vida sexual ativa e melhor nesse período da vida, como você mesmo está explicando, mas desde que tenha os sintomas a gente corrige de maneira simples. Só para procurar um profissional, que isso é uma coisa simples, solicitação de exame, anamnese boa, você corrige isso de maneira... A questão é conhecimento, né? Muita gente se assusta por desconhecer e ficar ouvindo várias coisas, né, que todo mundo fala, cada um sente de um jeito, cada um tem a sua vida e vivencia cada fase da vida da maneira que tem a percepção, porque para muitas mulheres, eu senti tudo, eu estou me sentindo, sei lá, feia nessa fase, já outras mulheres se sentem absolutamente lindas, e é dessa forma que, esclarecendo, a gente vai resolvendo os problemas, é só ter conhecimento. Agora a gente vai ler rapidinho uma tabela. Até 2030, o mundo terá 1 bilhão de mulheres na menopausa. Com o aumento da expectativa de vida, isso vai ser cada vez mais comum, né? As mulheres vão passar mais tempo da vida na menopausa, por isso é importante saber conviver nesse período e saber tratar bem essas mulheres nesse período. No Brasil, cerca de 13,5 milhões de mulheres estão no climatério. Esse termo climatério já não se usa muito mais, né? Desde 96, teve uma sociedade que decidiu transformar esse termo em outro termo, chamado perimenopausa, mas de 2001 para cá a gente tem uma nomenclatura para cada períodozinho menstrual da mulher. Para cada fase da vida dela tem uma nomenclatura para a gente poder ter um tratamento diferenciado. A média de idade para menopausa é de 51 anos. É, exatamente isso. A menopausa ocorre normalmente entre 45 a 55 anos de idade. Algumas mulheres podem ter antes, que a gente pode considerar menopausa precoce. Algumas mulheres podem ter depois menopausa tardia. É bom lembrar que o envelhecimento é apenas uma das causas de menopausa. A gente tem outras causas, como por exemplo cirurgia, quimioterapia,
radiação, tudo isso pode causar menopausa precoce na mulher. 2% da população apresentam a menopausa tardia, acima dos 55 anos. 5,5% da população apresentam a menopausa precoce, abaixo dos 40 anos. A menopausa precoce, você vê que a incidência é maior, exatamente isso, porque envolve outros fatores não hormonais, como, por exemplo, mulheres que tiveram que fazer retirada do útero e dos ovários, mulheres que tiveram câncer e tiveram que passar por uma quimioterapia, mulheres que tiveram que passar por radioterapia, tudo isso pode interferir causando a menopausa precoce. Olha, a gente vai para mais um intervalo, é rapidinho. No próximo bloco a gente tem receitas aqui para a gente diminuir esses sintomas da menopausa. Não sai daí que a gente volta já. Estamos de volta e para você que acabou de chegar, a nossa conversa de hoje é sobre a menopausa. Não é segredo para ninguém que uma alimentação balanceada auxilia na manutenção da saúde. A gente já sabe disso. Para tudo na vida, a alimentação é boa, saudável, contribui para o nosso bem-estar, né? Os alimentos ganham um peso ainda maior quando a gente fala da questão da menopausa. Será? Vamos conversar agora e aprender com a nutricionista Flora Vieira, que vai falar para a gente sobre alimentação e vai nos ensinar 2 receitas de sucos que combatem os sintomas da menopausa. Da TPM também, você falou para mim que dá. Se você tem uma TPM daquelas, ajuda, né? Tudo Seja bom? bem-vinda. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo ótimo. Olha, a gente está falando aqui dos efeitos da menopausa, Flora. A gente sabe que muitas mulheres sentem, né, muito forte isso, já outras não. Mas para aquelas que têm o fogacho, esse nome eu adoro, doutor Bruno e Elisa, bom, né? fogacho. É um fogacho, um calor. Faz um fogaço, né? Um fogaço, pois é. Que vem em ondas. E aí as mulheres reclamam, exatamente, ficam irritadas, não dormem, enfim. O calor. E eu falo assim, então, sinto o calor absurdo, daqui a pouco frio. E é um constrangimento em público. Muitas delas se sentem constrangidas de sentir isso na rua. Tem vergonha de se abanar, né? É, pois é. Tem que sentir vergonha disso? Não, claro que não. É um processo natural do corpo humano. É. Tem que ser compreendido. E as mulheres têm que saber que tem tratamento para isso, que elas podem ser tratamento. São sintomas comuns, é o sintoma mais comum e a queixa mais comum nesse período de menopausa. E é o que mais incomoda mesmo. Mas tem tratamento, tem como resolver isso de maneira simples, desde que seja tratado de maneira correta. E até com fitoterápicos, nem com remédios hormonais. Claro que os medicamentos de primeira linha são os estrogênios, mas com fitoterápico a gente consegue resolver. Outra reclamação constante é o ganho excessivo de peso nesse período. Dá para controlar? Dá para não engordar tanto? Dá, na verdade, um pouquinho antes do que você estava comentando, né, sobre TPM, sobre várias queixas nesse período também da menopausa. É importante a gente entender que fazendo uma alimentação, incluindo alimentos saudáveis, a gente consegue prevenir a intensidade de muitos sintomas. Né? Não só durante o processo da menopausa, mas também antes, ao longo da vida. E aí inclui também o controle de peso. Quando a gente tem uma alimentação mais balanceada, prática de atividade física, isso fica muito mais facilitado no momento em que a menopausa chega. Ô Flora, agora quais alimentos a mulher tem que evitar, né, nesse período da menopausa? Os alimentos que devem ser evitados são os alimentos industrializados, em primeiro lugar, né? O álcool, os alimentos industrializados de uma forma geral, porque eles inflamam mais o corpo. E quando o corpo está com as substâncias que a gente chama de xenobióticos, que são substâncias que são estranhas ao corpo, não são naturais, não são do processo orgânico e biológico, vamos dizer assim, fica mais complicado, fica mais agravados os sintomas que podem aparecer, entendeu? E o que é bom, o que é benéfico nesse período? Os alimentos naturais, no caso. Tem alguns que têm uma participação mais específica em alguns sintomas, e eu trouxe alguns aqui pra gente fazer então algumas você vai receitas. falar pra gente. Isso. São 2 receitas. São 2 receitas. Né, para diminuir os Posso sintomas fazer? da menopausa. Pode. Tá. E você trouxe, fala pra gente dos ingredientes que a gente vai usar. Esse primeiro suco tem couve, maracujá e um pouquinho de mel. Explica pra gente o porquê que você separou esses 3 alimentos. O principal aqui, né, dos sintomas que tem uma grande prevalência, uma grande frequência de queixa, é em relação ao maracujá.
O maracujá, ele é um sedativo natural, né? Ele tem essa função, então ajuda no momento em que está mais com calor, com as ondas de calores aparecendo, que é à noite, faz com que fique um pouquinho mais tranquila. E a irritabilidade também, porque exatamente. o maracujá acalma, né? Exatamente. Como é um momento de muita mudança, né? Tem a questão de ficar, né, com mais irritação nesse período. A couve eu trouxe também por conta assim, é muito rica em cálcio e magnésio, então é importante para esse período porque tem uma mudança hormonal que pode aumentar, né, costuma aumentar muito a saúde óssea, a osteoporose e a osteopenia, né, porque altera a saúde óssea. Então, eu trouxe aqui a couve e o mel ou melado também pode ser usado, é uma alternativa para adoçar um pouquinho. Para quem tem um paladar um pouquinho mais equilibrado, vamos dizer, e não precisa daquele doce, porque agora está na época de maracujá, ele está bem docinho. Eu te perguntar para quem não gosta de mel, por exemplo. O ideal mesmo é não adoçar. Entendi. A gente tem o paladar viciado por conta dos produtos industrializados no paladar doce, especialmente em bebidas, né? Tudo que a gente vai beber precisa ter o sabor doce. Isso não é verdade. Se a gente vai se treinando, né, tentando diminuir, usando frutas para adoçar de forma natural, isso fica mais fácil, é melhor. Então você vai fazer sem mel, para que ela possa... O melado ele é rico em nutrientes, na verdade ele tem mais nutrientes até do que o mel. O melado, qual a diferença do melado e do mel, para a gente entender? O mel é da abelha. O melado ele é produzido da cana-de-açúcar. O melado ele é rico em nutrientes como ferro, vitamina E. Então ele pode ter diversos nutrientes que podem complementar uma dieta equilibrada. Né? Lógico que a gente fica falando assim, vamos consumir produtos sem adoçar, para sentir o sabor natural. Mas uma alimentação equilibrada, você pode ter um pouco de melado. É lógico que é muito melhor do que um açúcar refinado. Sim. Então, quanto de couve você usou, Flora? Tem 2 Fala pra folhas gente. aqui aproximado, tá? É sempre importante também dar preferência para os alimentos orgânicos, né? Para poder ter uma absorção melhor de nutrientes e evitar esses xenobióticos, que o agrotóxico, pesticidas são, né, um exemplo então, que a gente está mais em contato nos 2 alimentos. Folhas de couve e um maracujá. Você colocou com semente e tudo, né? Botei com semente e tudo. E aquela fibrinha que tem dentro também pode entrar, tá? Eu acho que essa quantidade está boa. Vamos bater. Quem vai provar esse suco aqui vai ser o Bruno. Porque o Bruno não tem TPM nem menopausa, entendeu, Elisa? A gente tem uma regra aqui que todos os médicos que vêm ao programa, os homens, têm que experimentar tudo que a gente vai ter. E já pensou se a gente bebe e fica calmo? Vem cá, Elisa. De repente? Se a gente bebe o suco e fica calmo, de repente, vamos descobrir. Vamos descobrir, exatamente. Tá lindo, eu amo couve. É verde bonito, né? Coloca mais um pouquinho aqui fora pra gente, pra eu experimentar com a Elisa aqui. Tem que passar debaixo da mesa? Se ficar bom, tem. Por favor, Elisa. Obrigada. Saúde. Vou deixar primeiro a Elisa provar, depois eu vou. Eu também adoro couve. Tudo que é natural, adoro. E é importante beber sem coar, porque essas fibras são importantes para a boa manutenção das bactérias boas do intestino, né? Delícia. Bom, com certeza. O mel não fez falta. Muito bom. Pro meu paladar. Tá na época do maracujá. O maracujá tá maracujá bem doce. Eu não adoçaria também. E você adivinhou, porque eu sou vegetariano estrito, então eu não consumo produtos de origem animal. Então eu não tomo mel. Então para mim tá perfeito. Por isso que eu uso mais o melado. Muito bom. Ai, que bom. Muito bom. Pode tomar todos os dias, se quiser? Pode, não tem contraindicação. O que eu costumo orientar é a gente variar o tipo de folha, como eu vou variar aqui na outra receita, variar o tipo de fruta, especialmente respeitando também a sazonalidade, né? Quando a gente procura alimentos com mais nutrientes, na safra que está no momento, eles estão com mais nutrientes, mesmo melhores para a gente consumir e fazer uma variação
tanto dos nutrientes que cada um, porque a couve é maravilhosa e o maracujá também, mas temos outras maravilhas em outras frutas, né? Bruno, você é nutrólogo também. E um suco desse, por exemplo, o que é que traz de benefícios para a mulher, independente dela estar menopausando ou não? Eu vi várias coisas super interessantes aqui. A couve é rica em cálcio, então é um alimento bom para substituir, por exemplo, aqueles pacientes que não consomem derivados do leite, para ter uma fonte de ingestão boa de cálcio. É rico em antioxidante, tá? E tem alguns alimentos aqui interessantes que apareceram aqui na tela, como a soja. Muita gente acha que a soja é um vilão, mas a soja, Pois por é, exemplo... muita gente comenta que a soja, se você consome demasiadamente, não é benéfica para o organismo. Isso é verdade, não é? Inclusive, uma época, né, falaram que, por exemplo, meninos, né, para o homem, o consumo da soja não é saudável. Isso é mito, é verdade? É um mito, mas é muito comum haver esse tipo de confusão, porque a soja possui uma substância chamada fitoestrogênios. Então, como o estrogênio é um hormônio predominantemente feminino, as pessoas acham que se consumirem em excesso vai ficar com o corpo feminino. Mas a soja não produz estrogênio. A soja produz o fitoestrogênio, que é um bioequivalente. O que é que ele faz? Ele se liga no receptor do estrogênio e impede que o estrogênio seja absorvido. Então, pelo contrário, em pacientes que têm ginecomastia, que pode ser causada por excesso de hormônio feminino, ele ajuda. Em mulheres que têm câncer de mama, hormônio dependente, que o excesso de estrogênio vai causar um alto prejudicial, a soja pode prevenir e ajudar. Isso é um mito. Ginecomastia é quando o homem tem aquelas Aqui, mamas que mama de aparentam volume aumentado. femininas. Isso, exatamente. Então vai estar auxiliando nesse caso. Agora, como a Flora falou perfeitamente, de preferência a orgânica. Lembrando que mesmo quem não consome soja, consome ela de forma indireta, porque os animais consomem rações à base de soja. Entendi. E só que a soja indiretamente não você orgânica. está consumindo. Tem Existe outros alimentos como brócolis. Pra... O brócolis tem diindolmetano, que é uma substância que produz contra o câncer de mama. É também rico em antioxidante. Desculpa te cortar. Existe um horário, porque eu estou entendendo que esse suco, ele mais do que um detox, ele é um tratamento, né? Para você se sentir bem e tudo mais. Seria assim, existe uma indicação de tome sempre de manhã, tome em jejum. Responde no próximo bloco, por favor. No próximo bloco a gente vai responder essas e outras perguntas para você. A gente ainda tem a nossa diva do dia, né, aqui do programa, e tem mais uma receita para combater os sintomas da menopausa. Eu te espero. Até já. Desde 1975, a Vantajosa Móveis vem decorando com estilo e qualidade a sua casa. Venha conhecer a Galeria Natus Editions com os sofás mais sofisticados do mercado, elétricos e com design italiano vendidos em 150 países. Venha nos visitar. Nossa loja tem 5 andares com produtos à pronta entrega, ótimos preços e condições de pagamento. Rodovia Washington Luiz 3932, quilômetro 120, Estrada Rio Petrópolis. A Vantajosa Móveis 26719743. Estamos de volta e eu converso sobre menopausa, aqueles efeitos, o fogacho, irritabilidade, enfim, tudo isso que a gente está aqui tentando tirar, esclarecer as suas dúvidas. A Flora, que é nutricionista, nos ensinou uma receita antes do intervalo e agora ela vai fazer mais uma receita pra gente, não é isso, Flora? Isso aí. Estou aqui também com o Dr. Bruno Menezes e com a psicóloga Elisa Rodrigues. A gente está falando justamente de tudo que acontece. A cabeça, muitas mulheres ficam, né, se sentindo tristes, vai mudar tudo na minha vida, não vou mais ter aquela beleza, juventude. Olha, gente, tudo isso vai depender da forma que você encara a vida. E dá sim para passar por essa fase também da vida de uma forma plena, porque você tem que se sentir bem, tem que buscar ajuda, não precisa passar sozinha, né, vivendo tudo, sofrendo. Pode sim buscar ajuda para atenuar os efeitos da menopausa e se sentir bem. É claro. E nesse ponto as mulheres elas têm um fator protetivo porque elas mantêm a vida social delas muito mais ativa do que a vida dos homens, por exemplo. Não é o nosso tópico, mas pensa no homem na andropausa. Ele conversa com os amigos sobre os efeitos negativos daquilo. A mulher, ela busca ajuda. Ninguém não escuta falar na andropausa, exatamente. Né? Mas a mulher, ela conversa com a amiga, ela demonstra o desconforto, ela desabafa. O homem, o último que ele vai contar para o amigo.
Exatamente. Ele vai fazer piada daquilo. É porque, gente, Pois culturalmente, o envelhecimento, ele natural, é mal visto, mas ele é mal visto. Infelizmente, na Nós nossa é que vamos sociedade. Mas é modificar natural, isso, né? A gente natural. precisa encarar de uma forma natural. Faz parte da vida. E só não envelhece quem morre. Como ninguém quer morrer, a gente vai ter que envelhecer. E bem. Não é verdade? E bem. Agora nós vamos ter mais, dessa vez, doutor Bruno, com beterraba. Eu encontrei um parceiro aqui que diz também que não gosta da tal da beterraba. Eu gosto, eu bebo. Então, Vamos nessa. né? Gente, então deixa eu falar um pouquinho da beterraba, que eu vou colocar aqui Pode no suco. botar Já, mel também. já tentaram me fazer gostar da beterraba? Não consigo. Vê se você muda isso, tá, Flora? Olha, Isso tá muito da maneira que é feito, né? Que é com apresentado também. né? certeza. Aqui não fica muito gosto, não. Fica bem tranquilo. Agora, a beterraba... Quanto de beterraba você usou? Eu coloquei, depende do tamanho da beterraba, né? Mas seria 1/4 de uma beterraba grande, mais ou menos, ou metade de uma pequena. Cenoura, Uma que eu já cenoura simpatizo pequena, bastante. E eu né? botei metade de um pepino Tudo que sem ele casca, tava bem... não é? É, tudo sem casca, Aham. porque já é bem fibrosa esse suco. O fica pepino que você usou. bem Explica fibroso. pra gente o porquê, né, Então, de cada... a beterraba, ela é rica em óxido nítrico. E nesse período, a mudança hormonal faz com que ele fique bem menos ativo e atrapalha a circulação, atrapalha a saúde cardiovascular. Então, nesse período, é essencial a gente aumentar a quantidade dessa substância, e a beterraba é ótima, inclusive para atividade física, por conta dessa função circulatória importante dela, ela também traz benefício para os resultados de performance, como você falou no outro bloco. E para manter o peso, fazendo atividade física, incluindo beterraba, nesse período, vai ter muito benefício. Pois é, gente. Outro dia Vai vai ter a fazendo performance, aí. resultado Maçã melhor. você tá colocando. Maçã também, que ajuda a adoçar naturalmente, como eu tinha falado, e folhinhas de hortelã. Uma maçã. Meia. Botei meia maçã. Outro dia eu estava pesquisando na internet, enquanto a Flora vai colocando ali E aqui uma água de coco. Uma água de coco, um coco. 20, uns 200 ml, meio coco. Eu estava pesquisando na internet com relação, né, à questão da mudança do corpo e os benefícios para quem pratica atividade física, porque muita gente fala também que depois dos 40 é muito difícil ganhar massa magra. Daí eu pesquisei lá, gente, eu vi umas vovós na internet, saradas, maravilhosas, que é assim, eu falei, gente, tudo é o que você quer. O ser humano consegue fazer o que ele quiser, desde que ele se cuide, se ame, Você tenha se programa. exatamente, se programa. Gardênia, qualidade de vida. Você fala, deixa eu Vai beber? Bom, eu gosto de provar coisa. Eu adoro provar coisa. Pode Como eu ia falar. dizendo, Gardênia, qualidade de vida está muito ligada aos hábitos que você constrói. E com as modificações corporais, a gente tem que renovar os hábitos. Então, modificar um pouco a alimentação. Se você não tinha o hábito do exercício físico, retoma. Sempre há tempo, você está vivo, é possível, né? Então, exercício físico, todo mundo sabe que vai te fazer bem. Alimentação regular. Eu estava perguntando no intervalo qual o horário bom para tomar o suco. Ela disse, todo dia, não importa o horário. Toma o seu suco saudável todo dia. Então, e é barato, não é, Elisa? É barato, porque muita gente acha que para se alimentar bem, você tem que gastar muito. Você vai a uma feira, compra tudo fresquinho, barato, não é? é claro. Eu tenho amigos especialistas nisso. Eu tenho alguns pacientes que são frugívoros, ou seja, se alimentam basicamente só de frutas. E eles conseguem se alimentar de forma muito barata. Eu tive o privilégio de ter um chefe frugívoro visitando na minha casa. Eu fui no mercado com ele, eu gastei 1/4 do que eu gastava normalmente na semana no mesmo mercado. 1/4 do valor. Tem que dar essa dica pra gente, hein, Sem doutor Bruno? dúvida. Tem Volta que aqui outro dia fazer ensinar, essa exatamente. A gente acompanha até um supermercado para aprender como gastar menos e comer melhor. Né? Eu vi uma vez, abra menos e descasque mais para ter uma alimentação, desembale menos e descasque mais para uma alimentação saudável. Achei muito fofinho isso daqui, hein, Flora? Dá para aproveitar? É bom para coar um suco. Quer dizer que isso é um voal que você fez como coador? Isso. A gente usa para fazer, inclusive, leite vegetal, né? Se for pra mim, vai ser Não? Ih, então eu vou coar só pela metade. Eu costumo orientar isso também. Tem gente que fica achando que está muito fibroso o
suco, coa pela metade, coa uma parte fibroso, e adoro. outra parte deixa as fibras. melhor, Pode aproveitar a fibra para fazer um bolo, alguma coisa? Gente, eu vou Pode ensinar aqui misturar um bolo isso. de casca de frutas que eu aprendi lá em Tiradentes. Olha, maravilhoso. Com todas as cascas que você vai utilizando, fazer um bolinho saudável. Não desperdício, não. Exatamente, não desperdício. E Vai uma lá, maneira- doutor Bruno, que não gosta de beterraba, provando o suco aqui pra Eu gente que amo ver. beterraba. Delícia É que uma ama maneira de beterraba. quem Saúde. de quem quiser auxiliar na perda de peso, né, no emagrecimento, é consumir alimentos com densidade calórica maior, ou seja, alimentos ricos em fibra, porque vai preencher mais o estômago. Eu sempre dou exemplo assim, o que pesa mais? 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de algodão? Os dois estão no mesmo peso, mas 1 quilo de chumbo é isso daqui, 1 quilo de algodão é uma quantidade maior. Então, se eu puder comer o mesmo número de calorias num volume maior, eu vou comer, me saciar mais, vou emagrecer sem passar fome e de maneira mais segura, né? Agora toma, doutor Bruno, não disfarça Você não vai fugir Tem também, que não. beterraba Delícia. pra você Não, provar. ela já não pode. Uma delícia. Não adianta, doutor Bruno, gostando ou não de beterraba, Eu não passou vou por aqui, deixar pra tem que ela. experimentar. Não vai deixar. Vou beber Como é que é o tudo. nome do médico maravilhoso que veio aqui e que tomou tudo, esperou o crepe o crepe gosto tá bem vegano. Não, Tá, bem o gosto marcante. da beterraba tá bem Mas, marcante. pra quem não é fã, mas eu tomo porque pelos Eu benefícios para também a sou saúde. assim, mesmo que eu não goste, eu tomo, eu como. Teve benefícios para a saúde? Isso, Esse Foi você não bom, vai É imaginar. não muito é? interessante. Quando a gente pensa numa alimentação saudável, a gente não pode pensar, ah, não. É gostoso, não é gostoso? Não é É bom gostoso. pro meu Tem um organismo, espaço, tem um momento na sua vida, alguns momentos, que você vai comer porque aquilo é prazeroso. Tem outros momentos que a gente deve encarar Porque é com benéfico. responsabilidade a Exatamente. escolha alimentar. Eu penso assim. Porque a gente encara outras coisas dessa forma, tipo trabalho, estudo. Isso, alimentação. Por que a alimentação a gente fica pensando assim, afrouxando a camisa, sabe? Deve ter Tem que ter responsabilidade na escolha, com responsabilidade. certeza. Olha, eu vou mudar de assunto aqui rapidinho, só pra gente conhecer a nossa diva de hoje aqui do Band Mulher. Vamos lá? Doutor Bruno tomou tudo. Eu sou diva porque hoje em dia eu tenho sobrancelha. Que eu não tinha nada. Aí eu fiz microblend, né, que é um procedimento fio a fio para parecer mais natural. E muita gente não diz que eu tenho isso. Eu acho que realmente é natural. Não é aquela coisa artificial que a gente vê que as pessoas ficam zoando aí, que é o símbolo da Nike. Então, geralmente eu gosto muito de body, porque body emagrece e depois que a gente casa a gente engorda bastante. Eu sou diva, hashtag divando. Bruna maravilhosa, adorei. Parabéns, as suas sobrancelhas estão naturais. Que bom, é que não parece aquela pintada de caneta Bic, como Just disse do o it. padre. E nem o símbolo da Nike, eu adorei. Você é linda, não fica preocupada com essa história de body para parecer mais magra. Você é linda do jeito que você é, maravilhosa, adorei. Um beijo. A Bruna é a nossa diva de hoje aqui do Band Mulher. Muito bom, né? Muito bom. Muito Olha, Flora, adorei suas receitas. Quer dizer que se quiser tomar, o doutor Bruno tomou tudo aqui. Ou seja, gostando ou não da beterraba, não importa, né, doutor Bruno? Benefício para a saúde. Benefício para a saúde tem que ir lá. Isso mesmo. Olha, muito obrigada. Volte outras vezes, adorei as receitas, então pode tomar todos os dias se quiser, vai ser benéfico para a saúde. Eu adorei a dica de tomar antes de dormir. É melhor Pra tomar dar do uma- que não tomar. É, muito eu bom. dei azar que eu não fiquei do lado da planta, né? Que senão eu tinha... Sem vocês nem perceberam. Elisa, muito obrigada. Obrigada. Foi um prazer. Adorei as dicas de hoje. Eu acho que, ótimo. seja qual for a fase da vida, a vida é única e a gente tem que viver da melhor maneira, não é, doutor Bruno? Perfeito. Muito bom, muito obrigada. A gente está ficando por aqui, né? Acabamos o nosso Band Mulher de hoje. Amanhã a gente volta nesse mesmo horário. Eu acho que a mensagem de hoje deve ser para que você, seja qual for a fase que você esteja vivendo hoje, se amar, se gostar, se cuidar. Se o seu maridinho estiver ali do seu lado, agora do seu lado, como eu recebo tantas mensagens de homens, né? Falando assim, Gardênia, não sou mulher, mas adoro o Band Mulher.
pelas dicas, por aprender um pouquinho mais sobre esse universo tão complexo, mas tão rico, que é o universo feminino. E a gente faz isso com muito carinho todos os dias aqui para falar para você se amar, se cuidar. Ah, mas eu não tenho tempo, eu não tenho condições de visitar, de ir consultar com um médico. A gente traz os médicos aqui para que possa te dar dicas, o psicólogo também, para que possa te dar dicas. O importante é você se amar, se cuidar, seja qual for a fase da sua vida. A vida é única e a gente tem que viver da melhor forma possível. E não fique calada sofrendo, busque ajuda, converse, desabafe, né? Chame a amiga para tomar aquele cafezinho ou tomar um suco. Faz um suco, aproveita a receita de hoje, faz um suco detox para ajudar nesses efeitos aí. Chama a sua amiga para conversar, converse, seja feliz. Seja qual for a fase da vida, isso mostra que você está vivendo e viver um presente, né? Quantas pessoas vão embora tão cedo dessa vida querendo ficar? A gente está vivendo, amadurecendo, ficando linda, maravilhosa. Isso que importa, cada vez mais, né? Um beijo bem grande. Amanhã a gente volta nesse mesmo horário e eu te espero. Até lá.